As nossas informações do esporte de Juiz de Fora, do Brasil e do mundo. Rodada do Brasileirão, como é que foi ontem? Foi complicada, né, boy? Eu não vou ficar falando muito com você, não, pra porque não tocar na parte pra você não ficar tá muito certo. triste, mas daqui a pouco a gente fala da tabela e a gente vai ter que falar do seu time, né, boy? Então, olha só, teve Carioca e time paulista que perdeu o rumo ontem de tanto gol sofrido, né? Foi uma avalanche em Bragança Paulista, o Bragantino impôs, dominou o Vasco aí, goleou por 4-1, você tá vendo aí na sua tela os gols aí do Bragantino em cima do Vasco. O time da casa foi comandado por Claudinho, que foi o nome do jogo, jogou demais Claudinho. Além de fazer 2 gols, o atacante chegou a infernizar a defesa do time carioca. O Ramires e o Hurtado também marcaram e Gabriel descontou. A situação do Vasco é preocupante e se o Fortaleza, que joga hoje com o Santos, pontuar de alguma forma, de qualquer forma, né, ou no empate, ou também vencendo essa partida, ele pode voltar para a zona de rebaixamento. E foi uma rodada em que times da parte de baixo da tabela, boia, venceram, né? Como o Bahia e o Atlético Goianiense, o resultado em Bragança Paulista teve um peso maior e complica mais a situação do Vasco, né? Pois é, o Vasco que já estava lá no rebaixamento. Sim, e por falar nessas vitórias, né, na parte de baixo da tabela, a gente já muda o jogo de ontem para um Carioca que também perdeu e o Atlético Goianiense que venceu o Botafogo por 3-1. Esse resultado praticamente já livra o Atlético Goianiense do risco de rebaixamento e permite ao time do técnico Marcelo Cabo até sonhar com coisas melhores no campeonato, enquanto o time do técnico Eduardo Barroca segue em situação dramática na lanterna da competição. O Botafogo chegou a escalar 3 atacantes, um deles foi o que fez o gol, né, o Matheus, Pedro Raul e Matheus Nascimento. Matheus, no primeiro tempo, o Botafogo, né, passou o primeiro tempo inteiro quase sem acionar esses 3 atacantes, mas o Matheus fez o gol no segundo tempo, no contra-ataque. Atlético Goianiense fez também no lance que empatou com o Danilo Gomes, virou com o Zé Roberto. Detalhe também para os gols do Atlético Goianiense, também que fechou o placar com Vitor Leque em uma atrapalhada da defesa do Botafogo, situação complicada e o Botafogo ladeira abaixo. Infelizmente, por alguns instantes aí o Botafogo chegou a deixar a lanterna, mas aí voltou com esse gol que o Vitor fechou e venceu o Atlético Goianiense, vencendo aí então o Botafogo por 3-1. Boy. Isso é a situação triste do Botafogo. Tem um amigo querido botafoguense, não sei se depois eu te falo quem ele é. Né? Botafogo descendo a ladeira. Elise, me conta aqui, o Fluminense, como é que anda o tricolor carioca? O Fluminense, boy, empatou ontem com o Curitiba por 3-3, foi um jogo de 6 gols aí nessa partida, 2 expulsões e muita coisa para você que estava ligado nessa partida do Fluminense. O VAR chegou a expulsar aí 2 jogadores no apagar das luzes. Nós tivemos um jogo bastante movimentado e o Fluminense aí então empatando com o Coritiba. Não era nada que o Fluminense esperava, só lembrando aí que teve gol do Luiz Henrique, Natanael e também o empate com John Kennedy e Fred. Depois a gente vê o Robson aí que colocou o time paranaense na frente de novo, mas o Caio Paulista então deixou tudo igual aos 45 da etapa final. Então teve bastante coisa, movimento, teve confusão super desnecessária no futebol e expulsão aí nos minutos finais da partida. Pois é. Vamos seguindo aí, minha querida. Vamos seguindo então, olha só. Ô, Boia, como é que anda o seu time, né? Pois a gente falou, eu não falei que eu não ia falar muito, mas não tem jeito, tem que falar, né? Quando você é líder e você leva uma goleada, é destaque, infelizmente, né? Pode falar aí, Elias. Pode falar, destaque, eu vou pedir então para colocar a tabela aqui na nossa tela, aqui pra gente ver a nossa tabela, como é que tá, porque a gente tem um novo líder. Quem é o novo líder? É o Internacional. Internacional que goleou o São Paulo ontem por 5-1. Nem viu o caminhão, nem viu a placa, né, Boia? Não tô sabendo nem o que aconteceu. Não nem viu acordei nem ainda. A placa. Passou batida. Internacional, então, novo líder da competição, pelo menos por essa rodada. São Paulo chegando em seguida com 57 pontos. Atlético Mineiro. O Flamengo joga hoje com o Palmeiras aqui, 4º e 5º lugar. Vai ser um jogaço hoje. E agora a gente vem pra turma aqui, ó, da Lanterna dos Afogados, né? O Vasco perdeu. Tá ali coladinho ali, ó, apertado aí, 17º Fortaleza, que joga hoje, como eu disse, com o Santos. Se ele pontuar, o Vasco pode ir para a zona de rebaixamento. Coritiba, que empatou com o Fluminense, 18º. 19º, o Goiás. E fechando, então, a nossa tabela em 20º, Botafogo. Você falou de alguns jogos aí. Vamos ter mais jogos pra gente poder falar. Fala pra gente como é que tá a agenda aí para os próximos dias. Isso aí, ó. Hoje à noite, 7 horas da noite, Flamengo e Palmeiras. Ainda às 7, Fortaleza e Santos, Goiás e Ceará. E fechando, então, essa rodada
9 horas da noite, Corinthians e Sport. É isso aí. E seguindo Tá ligado aqui, aí, né? E olha só, a gente vai seguindo por aqui, porque saindo do futebol e indo agora para o vôlei. Você gosta de vôlei, né, gosto Boy? de vôlei. Fui treinador de vôlei, inclusive, sabia? Olha, essa daí é novidade. O JF Vôlei, então, começa a disputa na Superliga B nesse próximo sábado. O confronto vai ser contra o Vila Nova e a Gisele Clara traz todas as informações pra gente aqui no Alerta. Daqui a A pouquinho. primeira partida do JF Vôlei na Superliga B vai ser contra o Vila Nova, em Goiânia. Inicialmente, o jogo seria aqui em Juiz de Fora, mas com a cidade na onda vermelha do programa Minas Consciente, por causa da pandemia da Covid-19, não foi liberado o uso da quadra da Faculdade de Educação Física da UFJF. Para as outras partidas previstas para os dias 6, 11 e 20 de fevereiro, a expectativa é jogar em casa. Caso não seja possível, o clube já estuda a possibilidade de realizar os jogos em Belo Horizonte. O JF Vôlei viaja para Goiânia hoje à noite em busca do acesso para a Superliga A. A gente fica na torcida aqui. Elisa. E o técnico Marcão gravou um vídeo pra gente falando da expectativa para essa partida e você confere agora aí na sua tela. Falando sobre a preparação para esse jogo, é simples, a gente tem pouca informação do time deles, né, que é um time que modificou muito desde o acesso da Superliga C para a Superliga B, tá? Mas a gente tenta estudar individualmente cada atleta. Tudo que a gente tem informação, a gente tenta estudar. Mas estou muito focado em trabalhar, término, né, a gente trabalhou 2 meses focado na nossa equipe totalmente, e a gente continua esse término de ajustes finais para estar bem preparado para esse jogo, tá? E para toda a competição, lógico. Estou muito feliz com conseguir montar um grupo muito forte, muito equilibrado, com jovens atletas que têm ambição de crescimento e que vai com certeza ajudar o projeto a crescer ainda mais. Então só tenho que agradecer e pedir para vocês uma torcida, mesmo que de longe, vibrações positivas para a nossa estreia com vitória e por toda a sequência vitoriosa. Com certeza, né? Terá toda a nossa torcida. O JF Vôlei, então, estreando nesse fim de semana. Com certeza. Muito obrigado, minha comadre, pela a sua visita. Deixa eu abandonar